Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 4 de novembro, uma sexta-feira, então vamos aos poucos voltar à nossa vida normal. Vai ser dia assim de resumão semanal e no final vamos reintroduzir algumas crônicas um pouco mais divertidas e reverentes para ver se as pessoas começam a perder esse ranço pós-eleitoral. Tudo bem, pode não concordar, pode estar com raiva de um, de outro. Nós vamos guardar um tempo para relaxar, para se harmonizar, porque a vida continua para todo mundo. E quanto mais irreverência nós tivermos na nossa mente, mais fácil é o convívio com as pessoas que a gente gosta, também com aquelas assim que a gente não é muito afim, né? Então vamos trabalhar, gente. Resumão semanal começando agora. Segunda-feira foi o dia depois, ou como os inglês fala, o day after das eleições presidenciais brasileiras, que foram as mais disputadas, as mais apertadas da história do nosso país. Com o candidato eleito Luiz Inácio da Silva apurando 50,9% dos votos e o derrotado, no caso, Jair Bolsonaro, 49,1%, é claro que doeu muito mais em quem perdeu a contenda e isso acabou orientando praticamente todos os foras de curva durante essa semana. As questões que surgiram a partir disso. Mas naquele momento, o que deu para ver? Que os ânimos de lado a lado estavam bastante exaltados e eu adverti sobre os riscos que tal situação poderia acarretar, poderia gerar, a partir do descontrole dos temperamentos de lado a lado. Na terça-feira, o destaque do Fora de Curva foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ele não se pronunciou no domingo, não se pronunciou na segunda-feira, e por causa disso, o Brasil inteiro ficou sob tensão. O que ele iria falar? Será que ele ia reconhecer a derrota nas eleições, a vitória do seu oponente, ou iria questionar a questão da urna eletrônica e diversas arbitrariedades cometidas, segundo ele, e em parte eu concordo, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. E no final ele fez um discurso lido de 2 minutos e 2 segundos, muito objetivo e destacando alguns pontos. Primeiro, deu abertura através do seu ministro para o início da transição, mas não, ele não reconheceu as eleições como limpas. Ele deixou claro sérios questionamentos a respeito do pleito e junto com isso manteve, de uma maneira pacífica, a sua base eleitoral mobilizada para alguma coisa que pode vir a acontecer no futuro. E quarta-feira foi feriado dos finados, não teve fora de curva. Até na terça-feira eu disse, se tiver alguma coisa legal, positiva, eu vou fazer um vídeo. Mas realmente não teve nada de muito relevante. As pessoas, as animosidades estavam muito acirradas, então eu resolvi ficar quieto, aproveitando um pouco para descansar no feriado também. Afinal de contas, fazer vídeo é um trabalhão. Esses 15 minutinhos, 10 minutos, normalmente na sexta-feira um pouco mais, que vocês ficam me assistindo, quem fica me assistindo, demanda pelo menos 8 horas de trabalho. Então aproveitei o feriado para realmente descansar. Mas na quinta-feira não deu para evitar, mesmo que o presidente da República tenha falado para os caminhoneiros e para as pessoas que estavam com eles trancando as estradas, da questão de liberar o fluxo de veículos, da legitimidade do direito de ir e vir, se manter dentro do que ele fala 4 linhas da Constituição, ficou muito claro, ficou muito evidente que o Brasil está dividido em duas quase metades que não está aceitando uma conversar com a outra. Isso está gerando uma rivalidade muito forte, o antagonismo de interesses, muito similar ao que ocorreu em lugares do mundo onde depois começou a ocorrer o que se chama de guerra civil. Aí eu tive que fazer análise. O que está realmente ocorrendo, o que as pessoas de lado a lado estão pensando, como estão se mobilizando e efetivamente se há alguma possibilidade no médio ou no longo prazo de pôr essa situação num clima mais pacífico. Aí a única solução que eu enxerguei em termos estruturais são 2 reformas. Primeiro, a questão judiciária, que realmente se comportou de maneira parcial, especialmente alguns ministros do Supremo, nesse pleito e também na construção política brasileira dos últimos anos. Isso não pode acontecer. E, em segundo lugar, eu fiz uma reflexão. Poxa, um poder tão centralizado aqui no Brasil, na presidência da República,
pode gerar outras situações mais ou menos parecidas. Então, por que não diluir um pouco esse poder, ou diluir bastante esse poder, deixando mais atribuições, deixando mais obrigações e direitos para os municípios e para os estados? Talvez essa seja a solução mais pacífica para o Brasil não incorrer em um confronto que, inclusive, pode, em algum momento, provocar a divisão, a cisão do nosso país. E agora, na sexta-feira, o que nós vamos falar? Sobre o governo novo. E, lamentavelmente, não é uma coisa muito legal. Eu vou destacar para vocês a proposta do Luiz Inácio da Silva, futuro presidente, e sua equipe econômica, até junto com Guido Mantega, que parece que está voltando à forma, de fazer uma suplementação orçamentária acima do teto de gastos da ordem de 200 bilhões de reais. Falar esse dinheiro é a mesma coisa que falar 200 milhões de reais. É muito difícil conseguir quantificar isso em termos tangíveis de tocar esse dinheiro. Será que essa grana toda entra numa sala? Acho que não. Mas para colocar de uma maneira mais inteligível, mais palpável, 200 bilhões de reais seria mais ou menos como um 13º salário da despesa pública, ou mais ou menos uma contribuição média a mais de R$ 1.000, um pouquinho menos de cada brasileiro, já que nós temos 209 milhões de habitantes e estamos falando de 200 bilhões de reais. E aí gera as preocupações. Eventualmente, em situações de emergência, até pode-se negociar uma extrapolação do teto dos gastos. Mas, de acordo com a própria equipe de transição, esse valor seria utilizado em quê? Em programas sociais ordinários que vão se manter ao longo do tempo e também para a redução, para o cumprimento da promessa de redução ou eliminação, melhor falando, do imposto de renda de pessoas físicas para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Tá, então vamos dizer que o Congresso aprove isso. Eu acho muito difícil. Na Câmara dos Deputados até pode passar, mas acredito que no Senado não passe essa questão. Mas vamos admitir que isso aí aconteça. 200 bilhões a mais no orçamento, furando as expectativas de receita. O que vira isso? Endividamento. E como se trata de endividamento, se for feito isso de uma única vez, claro que pode se diluir no tempo, mas pelo jeito esse recurso, se vai ser aplicado, vai ser gasto em atividades perenes que não vão se encerrar depois de um tempo, isso significa o quê? Que o gasto vai ser perpetuado e não tem arrecadação para esse gasto. E aí, como é que se tira isso aí? Existem 3 possibilidades. Em primeiro lugar, se financia e refinancia esse valor que vai aumentando ano a ano, porque, como eu falei, são gastos que tendem a ser fixos. Isso impacta onde? Ou na taxa de juros, a Selic vai continuar elevada, então o custo do dinheiro para financiamento vai continuar altíssimo, ou então vai ter que ser feita a chamada emissão monetária. O que é isso? É lá a Casa da Moeda fabricando dinheiro, seja papel moeda, seja outros meios de pagamento, mas inunda o mercado brasileiro de dinheiro e quando tem muito dinheiro circulando por aí, ele começa a valer menos e isso gera inflação. A segunda possibilidade para fazer frente a essa dinheirama é o que? É simplesmente aumentar impostos. Então, no frigir dos ovos, as pessoas seriam beneficiadas com auxílio social, mas, por outro lado, grande parte desses recursos acabam voltando para os cofres públicos porque simplesmente as pessoas vão pagar mais tributos, mais impostos. E não tem aquela ilusão, pessoal, de que vamos tributar os ricos. Criar uma alíquota sobre grandes fortunas só faz as grandes fortunas saírem do local onde elas são tributadas excessivamente. E aí, não tem mais grande fortuna, diminui base tributária. Criar mais impostos sobre produção vai acabar no preço, gera inflação. E aí, essa pessoa beneficiada por políticas sociais acaba assistindo muito rapidamente, ao cabo de 1 ano e meio, 2, esses ganhos se esvaírem. Então, gente, qual é a solução? Eu acho que a esquerda tem direito de ser esquerda, deve ser esquerda, mas tem que ser inteligente, tem que respeitar algumas regrinhas mínimas do mercado. Então, quer fazer política social?
trabalha com o orçamento que existe. Ou então, busca alavancar o processo econômico e o futuro governo estaria com a faca e o queijo na mão para conseguir isso, só reduzindo a taxa Selic, que naturalmente a arrecadação pública cresce, gerando mais recursos para investir nesses pontos do interesse de quem está assumindo o governo. É simples assim. Só não se deve fazer essas coisas mirabolantes de extrapolação de gastos sem uma base de arrecadação, porque isso vai acabar o quê? Vai acabar em encrenca, vai acabar em inflação ou falência da máquina pública, ou então termina em confusões maiores, como está acontecendo agora na Argentina. Espero sinceramente que essa nova equipe econômica que vai assumir tenha o resgate, o bom senso. Não vão fazer muitas aventuras e podem colocar os seus ideais mais esquerdistas dentro de uma perspectiva de gestão do Estado, mas não de sopetão, e sim gradativamente para acabar não estragando tudo. Essa é a minha opinião, e agora vamos descontrair um pouco e começar com as crônicas do Fora de Curva. E aí, para não falar em PT, PL, em pessoas, vamos começar a tratar da bicharada. E aí, para tratar de bicharada exótica, onde é que a gente tem que ir? Lá para a Austrália, claro. Só tem o seguinte, eu não vou falar de canguru, não vai ser koala, não vai ser aquele jacaré de 26 metros de comprimento, vai ser de leão. O que aconteceu? Existe um zoológico em Sydney chamado Taronga. Até eu passei pela frente uma vez, lá em 1985, se não me engano, quando eu passei uma temporada por lá. E aí, o que aconteceu lá no zoológico de Taronga? Por volta das 6:30 da tarde, ainda tinha movimento no zoológico, passou um zelador, não sei o que queria fazer, perto da jaula dos leões. Foi ver os bichinhos, e onde é que estavam os bichanos? Tinham escapado, se escafederam e estavam distribuídos por todo o território do Jardim Zoológico. Foi um pânico, gente, todo mundo fugindo. Demoraram um tempinho para capturar os bichos, até o mais jovem teve que ser tranquilizado. Eu diria para vocês, na Austrália tem tanto bicho perigoso, por que vão colocar mais uns ali para ameaçar a população humana? E o pior de tudo, os bichos voltaram para a jaula e as pessoas que trabalham lá não têm nem ideia de como os bichanos, como os leões fugiram. Pelo jeito, o zoológico vai ficar muito bem fechado até descobrirem a maracutaia que esses felinos fizeram. Teve um falecimento que marcou a semana no mundo. E isso aconteceu lá no Irã. Partiu dessa para melhor o senhor Amol Raji, com 94 anos. E qual era a peculiaridade desse sujeito? Ele passou dos seus 94 anos nada menos do que 6 décadas sem ver uma gota d'água, sem tomar banho. E por quê? Qual foi a causa mortes dele? Algumas semanas antes, as pessoas do vilarejo em que ele residia convenceram ele a tomar um banhozinho básico porque ninguém mais aguentava tanto budum. E aí ele se limpou, ficou apresentável, mas logo ficou doente e não resistiu à doença sabonetal. Veio a falecer porque tomou banho. Só não conte essa história para as criancinhas aí que estão naquela fase de ficar fedido por aí, né? E aí, já passamos pela Oceania, fomos para a Índia, agora vamos lá para os Estados Unidos, que eles têm uns problemas sérios com os bichos também. O que aconteceu? Os norte-americanos tinham a mania, agora acho que não tem mais, de criar alguns bichinhos meio exóticos. E quando se enjoavam do animal, jogavam ele na natureza. Aconteceu isso com a tal da piton birmanesa, que é talvez a maior cobra do mundo. Ela compete de perto com a nossa sucuri, ou seja, uma cobrona de proporções avantajadas. Eu não posso fazer menção ao tamanho dela aqui, porque podem me levar a mal, mas mesmo assim meus braços não chegariam a representá-la. Muitas vezes elas superam 6 metros de comprimento, mas o bicho simplesmente entrou na natureza, então um cobro encontrou uma cobra que também tinha sido abandonada, geraram suas cobrinhas e disseminou, virou praga na Flórida. E aí com isso começou a surgir a profissão de caçadores de serpentes. E anualmente na Flórida fazem um certame para ver quem pega
mais dessa serpente, mais dessas pitons, e também tem o campeonato para ver quem pega maior. Teve um sujeito, um jovem, segundo fala a reportagem aqui do R7, que simplesmente capturou 28 dessas serpentes. O Matthew Conception. Ele é um caçador que está nessa profissão há 5 anos e superou alguma coisa em torno de 1.000 competidores. Imagina, o líder pegou 28 dessas cobras. Se os outros 1.000 tiverem pego uma média de 3 a 4 serpentes, imagina lá o cobreiro que eles não tiraram dos pântanos da Flórida. Isso me lembra da época que eu morava em Brasília. Na Asa Norte, existia um parque bem na frente de casa. Quem é de Brasília conhece, o Parque Olhos da Água. E aquela era uma época que era meio moda de ter umas tartaruguinhas de estimação. Também acontecia isso, gente. As pessoas ficavam enjoadas do bichinho, jogavam lá no parque, elas acabaram infestando o tal do olho da água. Simplesmente não tinha espaço para outros bichos e se tornaram a espécie dominante. Então, realmente nesse caso, os ambientalistas têm razão. Preferencialmente não vamos adotar bichos exóticos como animal de estimação, especialmente se em algum momento a gente pensar em se desfazer deles. E agora, para finalizar o Fora de Curva, vamos lembrar que já faz mais de um mês, acredito eu, que a Rainha Elizabeth deixou o mundo, nosso mundinho dos vivos, e foi lá para o céu. Assumiu logo após o filho dela, então príncipe, agora rei Charles, e o cara tá cheio de mania. Teve a implicância da caneta, ele tem, parece um funcionário real, especializado em colocar pasta de dente na escova dele, e realmente ele não tem tanto carisma como tinha sua mamãe. E dentro desse contexto ele foi para o Canadá, que faz parte da coroa britânica, visitar suas possessões, e foi lá na região francesa do Quebec, falar no parlamento. O que aconteceu? 11 deputados do partido esquerdista Quebec Solidário se recusaram em público a prestar juramento ao rei britânico. Deu uma confusão lá. E aí falaram, talvez tenham falado, aí eu estou inventando mesmo, que eles são defensores do Napoleão Bonaparte dos jacobinos. Deu uma treta lá, gente, que eu não sei se o rei Charles vai voltar para aquela região algum dia na sua vida. Parece que a monarquia britânica, com esse novo soberano, vai entrar numa fase de trapalhadas que, se por um lado vai envergonhar aquele povo, aqui nós na Pebre vamos ter muitos motivos para se torcer de dar risada. E com essa, gente, encerro o Fora de Curva de hoje, desejando a vocês, a cada um de vocês, um baita, um excelente final de semana. Vamos ver se a gente dá uma relaxada. Quem foi derrotado nas urnas, vamos esquecer um pouco isso, vamos tocar a bola para frente. Quem for o vitorioso, por favor, não tripudie demais com quem está de cabeça quente e vamos tentar acertar esse nosso paizinho da melhor forma possível, respeitando sempre o contraditório, mas acima de tudo, limitando os nossos atos pelo que reza a Carta Constitucional de 88. Isso é muito importante, gente. E mais importante que a Constituição, sabe o que é? É deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com essa rede de contatos. Então, gente, muito obrigado pela atenção. De novo, um baita final de semana para cada um de vocês. Um até breve. Tchau.